Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia e te agradecer porque o Senhor é a luz do mundo, porque o Senhor é aquele que nos tira das trevas e que nos traz para a sua maravilhosa luz. Nós queremos mais uma vez pedir, Deus, a direção do Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos modele, que o Senhor nos dê a direção certa para as nossas vidas, Senhor. E nós estamos aqui no meio da quaresma, Pai, nos preparando para a Páscoa. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem revelado a Tua palavra, o Senhor tem nos moldado, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem nos guiado através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Te agradecemos, entregamos, Deus, a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Oramos tudo isso, agradecidos e te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Bom, vou abrir o microfone de vocês, tá? Se vocês quiserem, pode deixar aberto já. A ideia do dia de hoje é que todo mundo fale, né? E que a gente possa compartilhar. Se você não quiser compartilhar, também não tem problema, mas a ideia é da gente estar junto nessa caminhada aí da quaresma, né? Vou compartilhar o texto para a gente ler junto e aí a gente vai começar com essa leitura do texto. Vamos lá? Então, o texto aqui é João, capítulo 8, de 12 a 30. Lembrando que o texto de ontem falou sobre aquela mulher adúltera, né, que foi jogada na frente de Jesus pelos mestres da lei, e agora a gente vai ver uma conversa de Jesus com os mestres da lei, né, e é uma conversa bem interessante que vale a pena a gente dar uma estudada. Então o texto diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio ou seu testemunho não é válido? Jesus, o seu testemunho não é válido, não é uma pergunta, é uma afirmação. Versículo 14. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunho em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras. Porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim e nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam o Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus disse: eu vou embora, vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntar: será que ele irá se matar? Será que é por isso que ele diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? E ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou
merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhe estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Muito bem, então vamos dar uma explicação básica aqui do que está acontecendo e como que está se desenrolando essa conversa. Né? O capítulo 8, que começou com aquela mulher adúltera, o texto começa como? Jesus está ensinando o povo. E aqui, depois daquele incidente, Jesus continua ensinando o povo. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que ele fala assim, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, essa frase aqui, ela é importantíssima para a nossa devocional. Eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando Jesus ele está falando com esses mestres da lei, esses fariseus, né? Eles não conseguem enxergar Jesus, eles não conseguem enxergar que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus que foi enviado ao mundo. E isso é trevas. Então, o que é trevas? O que é a escuridão? Né? Trevas significa escuridão. O que é trevas? Trevas é não enxergar que Jesus Cristo é Deus. Aí eu pergunto para vocês, tem muita gente em treva nesse mundo? Tem muita gente em treva. Por quê? Porque eu vejo que talvez eu possa entender assim que a maioria das pessoas ainda não consegue enxergar que Jesus é Deus, né? Então assim, esses fariseus aqui, eles estão exatamente se questionando e questionando a Jesus, porque eles não conseguem ver em Jesus que ele é o Filho de Deus. Assim como nós, muitos de nós, a gente passa a vida indo na igreja católica, na missa, e a gente ouve falar, mas a gente, há pouco tempo só que a gente tem realmente percebido que Jesus é Deus. E aí é como, então assim, metaforicamente, a gente diz o seguinte, que a pessoa saiu das trevas e agora está na luz. Por quê? Porque a luz significa você conhecer a Deus, como a Jesus Cristo como Senhor. Né? Então, assim, do versículo 13 até o versículo 17 e 18, os discípulos, os fariseus, eles estão falando assim, mas quem é você para falar que você é a luz do mundo? Você precisa de ter uma testemunha. Você precisa ter alguém que concorde com você. E aqui ninguém concorda com você. E aí Jesus fala assim, não, tem alguém que concorda comigo sim. Quem é? É o Pai. Quem é o Pai de Deus? Pai de Jesus? É Deus. Então assim, já tem duas pessoas. Por isso que o versículo 17 diz o quê? Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Ou seja, a gente tem aqui a pessoa do Deus Pai e a pessoa do Deus Filho. E os dois estão concordando que Jesus é a luz do mundo. Né? Então Jesus fala no versículo 18, eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então Deus Pai, então assim, a gente vê uma relação muito próxima de Deus Pai com o Filho, né? Talvez você esteja se perguntando assim, mas eles não são a mesma pessoa? Não, eles não são a mesma pessoa, são três pessoas diferentes. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três pessoas diferentes, mas eles têm, é isso que a gente ensina quando a gente fala da Trindade, né? Eles são pessoas diferentes, mas eles têm a mesma substância. Você entende? Eles têm a mesma substância. Tudo que envolve, tudo o DNA dos três é o mesmo, né? Às vezes a gente pensa, mas é que nem a família, né? A família tem o mesmo DNA. Não, porque você
casou com uma pessoa totalmente diferente de você, são 2 DNAs diferentes, e os seus filhos é a mistura de 2 DNAs. Então, assim, os seus filhos não são 100% você. Agora, a trindade de Deus, um é 100% do outro, mas são 3 pessoas diferentes. Eles são eles têm o mesmo conteúdo, mas eles são pessoas diferentes, né? Então, eu sei que é difícil entender isso, é difícil colocar isso na cabeça. É difícil falar assim, entendi. Não, é difícil mesmo. Nem eu consigo explicar muito bem essa questão. Mas a Trindade é real e nós estamos falando que Deus Pai vivia uma intimidade com Jesus. E Jesus, ele sempre fala, né, que tudo que ele faz e tudo que ele fala é porque ele ouviu do Pai dele. Então, os fariseus aqui, eles fazem essa pergunta, né? Essa pergunta é uma pergunta incrível que os caras fazem, né? Então, cadê seu pai, cara? Cadê seu pai? Eu quero saber onde está seu pai. Fala para mim onde está seu pai. E se você pensar comigo que esses fariseus, eles são mestres da lei, que esses fariseus passam a vida inteira estudando a lei de Deus, que é o Pai, se eles realmente conhecessem a lei de Deus, que vem do Pai, eles não reconheceriam que Jesus é o Filho de Deus? Reconheceriam. Eles tinham que... Então, o que acontece aqui? É uma coisa muito interessante. Esses fariseus, eles não conheciam a Deus. Isso mostra uma coisa para mim. O que mostra? Que a religião, porque você vive uma vida religiosa, porque você assiste à missa, faz primeira comunhão, catecismo, você faz batismo na igreja, aula de batismo, você assiste culto domingo, não significa que você conhece a Deus. Você precisa buscar Ele com todo o seu coração, né? Então, uma vida religiosa não é porque eu rezo o terço, não é porque eu faço quaresma, que eu conheço a Deus. Porque esses fariseus, eles faziam tudo que a religião deles pedia. Mas eles não conheciam a Deus. Por quê? Como eu sei disso? Porque quando Jesus apareceu, eles não reconheceram que Jesus era Deus. E aí Jesus fala assim, versículo 19, vocês não conhecem nem a mim e nem a meu Pai, porque se me conhecessem, vocês também conheceriam o meu Pai. Então, assim, muitos de nós não conhecemos a Deus, é por isso que a gente não reconhece que Jesus também é Deus. Então, Jesus proferiu essa palavra, e aí, olha só, essa frase aqui já apareceu 3 vezes aqui, pelo menos 3 vezes, 3 ou 4 vezes aqui no Evangelho de João, né? Ele proferiu essas palavras no templo, perto do lugar onde colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque, olha só, porque a sua hora ainda não havia chegado. Qual que é a hora? Que hora é essa? A hora da crucificação, né? Então, assim, olha só que interessante, porque a sua hora ainda não tinha chegado, ninguém prendeu Jesus. Olha só que interessante, a gente olha, percebe aqui, que Deus está no controle de todas as coisas. E como não tinha chegado a hora ainda, ninguém foi prender Jesus. Porque ainda não chegou a hora da crucificação, do cumprimento da missão de Jesus aqui na Terra. Então, essa frase ainda não chegou a minha... Lembra quando Jesus transformou água em vinho? Jesus transformou água em vinho, né? E antes disso, a mãe de Jesus falou assim, ô Jesus, acabou o vinho, né? O que Jesus fala para a mãe dele? Mulher, ainda não chegou a minha hora, né? Por quê? Porque a revelação da missão, do cumprimento da missão de Jesus, que é a crucificação, ainda não tinha chegado a hora da crucificação. Por isso que é como se as pessoas quisessem apressar a missão de Jesus, mas Jesus está falando, não, ainda não chegou a minha hora. Então, isso mostra outra coisa muito legal para nós,
que existe o tempo certo de todas as coisas. Existe o tempo certo de todas as coisas. Vocês estão aqui hoje estudando a Bíblia comigo, porque esse é o tempo certo para você estar aqui. Porque se eu tentasse fazer isso antes, você não ia aceitar. Você não ia querer fazer esse estudo comigo, né? Então, assim, é interessante isso, né? Que existe o tempo certo para todas as coisas. E vai uma palavrinha para acrescentar no seu dicionário do devocional do Pastor Joel, tá? Escreve essa palavra aí, kairos, com K, kairos. O kairos de Deus significa o tempo certo de Deus para todas as coisas, né? E se você quiser entender o tempo certo, vai lá em Eclesiastes capítulo 3 e você vai ver. Lá está escrito assim: tudo tem seu tempo determinado. Tem hora para comer, tem hora para brincar, tem hora para viver, tem hora para morrer, tem hora para ficar alegre, tem hora para ficar com raiva. Eclesiastes capítulo 3 fala sobre o kairos, que é o quê? O tempo certo de todas as coisas. Aí Jesus, ele faz 4 afirmações no versículo 21. Ele faz 4 afirmações. Ele fala assim: eu vou embora, vocês me procurarão, vocês morrerão em seus pecados, e para onde eu vou, vocês não podem ir. Tem 4 afirmações que Jesus faz no versículo 21, né? Primeiro ele fala que ele vai embora. Como que ele vai embora? Ele vai embora porque quando ele morrer na cruz e ressuscitar, ele ia voltar para o Pai e ele ia embora. Vocês me procurarão. Então, assim, na verdade, desde Adão e Eva que a gente está procurando Deus, que a gente perdeu por causa do pecado, né? Então, o pecado foi um desvio do nosso caminho. E aí, porque a gente se desviou do caminho, então a gente está perdido. E aí a gente está procurando esse Deus. Terceira afirmação, ele fala: vocês morrerão em seus pecados. Sim, se nós não crermos em Jesus, nós morreremos no nosso pecado. Porque quem não encontrou a Jesus e não se arrependeu dos seus pecados, provavelmente a finalidade deles vai ser a morte. Porque lá em Romanos, capítulo 6, 23, diz: o salário do pecado é a morte eterna. E última afirmação, ele fala assim: para onde eu vou, vocês não podem ir. Aliás, era para ter um acréscimo, né? Para onde eu vou, vocês não podem ir sem mim. Esse sem mim é muito, muito interessante, muito importante. Se você não pode chegar no céu sem Jesus Cristo. Então, João, capítulo 14, versículo 6, diz o quê? Eu sou o caminho. Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Então, assim, Jesus fez 4 afirmações aqui. E a explicação, a coisa mais difícil aqui, eu acho que é a questão do vocês morrerão em seus pecados. E a explicação do vocês morrerão em seus pecados está no versículo 24. Olha comigo para o versículo 24. Versículo 24 diz assim: eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. E Pastor Joel, por que o eu sou aqui está escrito em letra maiúscula? Por que está escrito eu sou? Porque isso aqui, pessoal, é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus, é uma denominação de Deus no Velho Testamento. Quando Moisés ele encontrou com Deus no deserto, na sarça ardente, né? Deus falou para Moisés: eu sou. E esse eu sou significa da plena existência e da plena capacidade de Deus ser quem ele é e de que ninguém precisa fazer nada para ele ser o que ele é, porque ele não foi criado. Deus, ele sempre existiu. Então esse Deus, ele é a fonte de toda a vida. Então por isso que ele fala eu sou. E Jesus, de certa maneira, ele está falando aqui exatamente assim como Deus falou para Moisés na sarça ardente, eu sou. Jesus está falando para as pessoas
se vocês não crerem que eu sou, ou seja, essa qualidade de Deus, ele fala, de fato vocês morrerão nos seus pecados. Então, qual que é a solução para você não morrer em seus pecados? É simples. Crer em Deus. Crer em Jesus. É tão fácil, pessoal. A salvação em Jesus é tão fácil. A solução é crer. Se você crer em Jesus, resolve, né? Então, essa é a solução para essa questão. Versículo 25 vai dizer assim, os fariseus, eles perguntam para Jesus, mas quem é você? Quem é você para falar um negócio desse? Né? Exatamente o que tem, Jesus fala assim, exatamente o que eu tenho dito o tempo todo para vocês. Jesus estava falando isso o tempo todo, mas por que será que as pessoas não conseguiam entender? Que as pessoas não queriam entender. Sabe, pessoal, tem gente que não quer entender o evangelho. Por mais que você explique, ela não quer entender. Eu vou fazer o quê? Eu vou me chatear com isso? Eu vou morrer por causa disso? Não. Pessoal, se a pessoa não quer entender, deixa ela não entender, né? Eu não vou forçar a barra de pessoas que não querem entender. Eu vou trabalhar com quem quer entender. Né? Então Jesus ele está tentando falar isso para as pessoas, né? Eu estou falando disso o tempo todo. Versículo 26 diz, eu tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam o que lhes estava falando a respeito do Pai. Você vê, eles não entenderam, eles não querem entender. Pessoal, tem coisa que a gente não quer entender e a gente não entende. Né? Uma pessoa quer dar uma bronca em você. Aí você não quer entender? É simples. Não entendi. Não quero te ouvir. Né? A pessoa fala um negócio, não quero te ouvir. Uma pessoa... Isso existe muito na política, né? Na política é assim. O cara é de esquerda, aí veio o cara de direita. O direita fala assim, é assim. O cara fala, não quero entender. Não é assim. Aí o de esquerda quer ensinar o da direita. Aí o da direita, não é assim. Não quero entender. Se você fechar a sua mente para entender as coisas, você não vai entender, você vai ficar preso nos seus paradigmas e no seu mundinho, você vai entrar dentro do seu quadradinho e você não vai abrir os horizontes, né? Então é interessante conhecer as coisas, é interessante buscar informações, acrescentar na sua vida. Versículo 28 ele fala, então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, e aqui está uma coisa muito interessante, né? Ele diz assim, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. E o que significa levantar o Filho do Homem? Levantar o Filho do Homem, essa frase de Jesus aqui, ela está conectada com duas coisas, tá, pessoal? Deixa eu ajudar vocês a entender isso. Se você abrir a Bíblia comigo, algumas páginas antes, capítulo 3, no versículo 16, ele tem aquele famoso versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Mas olha só, no versículo 14, Evangelho de João 3,14, diz assim, porque Deus, 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Olha só o levantar do Filho do Homem. Aí você fala assim, poxa vida, mas o que significa? Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O que significa isso, pastor Joel? Agora você vai no Velho Testamento, em Números capítulo 21. Números capítulo 21. Eu também não posso falar muito disso, porque a pregação daqui 2 domingos é sobre esse texto, tá? Então você vai lá no Números capítulo 21, versículo 4, e você vai ouvir uma história, né? Eu vou resumir a história do Números 21. As pessoas saíram do Egito e estavam indo para a Terra Prometida. Aí eles começaram a reclamar da comida para Deus. Deus,
Não aguento mais comer maná. É maná frito, é maná assado, é maná cozido, é maná guisado, é maná com água, é maná sem água. A pessoa cansada de comer maná, né? Começou a reclamar para Deus. E aí veio um castigo para eles. Algumas cobras começaram a picar eles. Toda vez que eles eram picados, eles morriam, porque a cobra era muito venenosa. E aí eles falaram, nossa, Deus está castigando a gente porque a gente reclamou. Aí eles foram para Moisés e falaram, Moisés, fala para Deus parar com essas cobras, as cobras estão matando com a gente. Aí o que Moisés foi para Deus e falou, Deus, por favor, para com essas cobras aí que estão matando a gente. Aí Deus fala assim, Moisés, faz o seguinte, constrói uma serpente de bronze, né, uma estátua de serpente, e levanta ela bem alto com uma madeira. E todas as pessoas que olharem para forem picadas pela cobra e olharem para essa serpente serão curados. Então, assim, o que você precisava para não morrer da picada da cobra? Você precisava de fé. Você precisava crer que se você olhasse para aquela serpente pendurada na madeira de bronze, você ia ser curado. Isso é o quê? Nos dias de hoje? É crer em Jesus. Então, o que é essa serpente de bronze pendurada numa madeira? É Jesus Cristo pendurado na cruz. Porque Jesus, sendo puro e sem pecado, ele se fez pecado por nós. E assim eu fico pensando, né? Poxa, tanta coisa bonita que você poderia pendurar para curar as pessoas, né? Pendura um anjinho, né? Pendura um bebezinho lá, tão bonitinho, né? Vamos olhar uma coisa bonita. Não, Deus mandou pendurar aquilo que matava as pessoas, Deus pediu para pendurar na madeira. Então Jesus se fez pecado por nós, porque é o pecado que mata as nossas vidas. E aí Jesus foi pendurado no madeiro. Qual que é o madeiro? É a cruz. E aqui a palavra de Deus, Jesus disse assim, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Ou seja, quando a missão de Jesus se cumprisse na terra, na crucificação, então todo mundo ia entender. Ah, agora entendi. Esse Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez pecado por nós e morreu para que nós pudéssemos ter um livre acesso ao Pai. Versículo 29, então ele fala, aquele que me enviou está comigo. Aqui tem mais 3 afirmações muito importantes, né? Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. São 3 frases muito importantes, né? Deus nunca vai deixar a gente sozinho. Segunda coisa, ele vai estar sempre comigo. E a terceira coisa, porque eu faço sempre o que agrada a Deus. E olha só a finalização desse texto de hoje, versículo 30. Depois que Jesus disse isso, ao invés das pessoas ficarem bravas com Jesus, o que aconteceu? Muitos creram nele. Então esse é o texto de hoje. Eu queria fazer essa reflexão primeiro com vocês, para depois a gente começar a correr atrás das nossas respostas. Vamos lá então, vamos ver as respostas de vocês, para a gente pensar junto. Olhando então para todo esse texto de João, capítulo 8, versículo 12 até o versículo 30. Primeira pergunta, quem é Deus nesse texto? Vamos lá. Respondem, me ajudem aí nas respostas. Quem é Deus nesse texto? Quem achou uma resposta? A luz do mundo. Deus é Jesus, que é a luz do mundo. Amém. Deus é Jesus, que é a luz do mundo. O que mais? Alguém encontrou uma resposta diferente? Agora pode deixar seu microfone aberto, direto. Não precisa nem ficar fechando ele, que é só vocês que vão falar. Vai, Tia Mioi. Não, aí Jesus disse, eu não sou desse mundo. Exato. Quem é Deus? É que ele não é desse mundo, né? Muito bom. O que mais? Quem é Deus nesse mundo? Quem me segue não andará em trevas.
Como mãe. Quem me seguir não andará em trevas. Exato. Esse é o Deus. Se você seguir esse Deus, você não andará em trevas, né? Mas aí você encontrou uma qualidade muito para você, né? Então, assim, talvez você precise encontrar uma qualidade de Deus, né? Mas dá para encaixar, sim. O que mais? Alguém encontrou uma outra resposta? Vai, Tia Magá. Seu microfone está desligado, tia. Ai, meu Deus, como que faz para ligar? Aí, ligou. Como você É a idade, Joel. Olha, Deus, ele enviou seu filho para descobrirmos a luz da vida. Por isso, devemos nele confiar. Perfeito, perfeito, perfeito. Né? Esse é o nosso Deus. Vamos para a segunda pergunta, então. A segunda pergunta é: quem sou eu dentro desse texto? Né? Quem sou eu dentro desse texto? É importante a gente olhar para um texto da Bíblia e tentar se encontrar lá dentro. Quando a gente se encontra lá dentro, fica mais fácil de assimilar as coisas, né? Vai lá, quem encontrou... eu esqueci de dar minha resposta. Eu coloquei que Deus é Jesus, que é a manifestação do Pai aqui na Terra. Então, quem consegue enxergar que Jesus é Deus, consegue enxergar que o Pai é Deus. Vamos lá, segunda pergunta, então. Quem sou eu dentro desse texto? Vamos lá, respostas. Pronto. Tá ligado ainda? Tá ligado, tia. Pode falar, tia Maga, agora pode falar. Pastor Joel, eu estou no banco dos réus, porque eu sou daqui de baixo, que ainda julga por padrões humanos, mas também eu sou uma aprendiz, portanto, eu estou prestando atenção aos ensinamentos de Jesus. Nossa, muito bom, muito bom. É? Profunda, muito profundo. Eu tô no banco dos réus. Nossa, muito profundo isso. Fantástico, fantástico. O que mais? Alguém colocou mais uma outra resposta? Quem sou eu dentro desse texto? Eu coloquei assim, que eu sou aquela que quero ter sempre a luz da vida Amém. e seguir a Jesus para sempre. Amém. É isso mesmo. Eu sou essa pessoa mesmo. Perfeito. Vai, tia Uta. Oi, não sei se está certo, mas eu coloquei assim: eu sou o seu seguidor que saiu das trevas e vivo na luz da vida. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. É exatamente isso que o texto fala. O que mais? Alguém achou uma resposta diferente? Vai, tia Mioi. Eu coloquei que eu tenho que ser uma pessoa que sempre faça o que agrada a Deus. Amém. Eu também coloquei essa resposta. Muito bem. Alguém mais tem uma outra resposta? Essa resposta é um pouco difícil. Qual? Essa, quem sou eu? Achar essa resposta? É. Mas a sua primeira resposta de quem é Deus respondeu a pergunta quem sou eu. Entendi. Entendeu? Aquela sua primeira resposta seria a sua segunda É resposta. a segunda. Aí você... Mas por isso que a gente está fazendo essa devoção, para a gente ver várias oportunidades, várias maneiras que a gente tem para encontrar diferentes respostas, né? Outra resposta que eu coloquei aqui, né, para ilustrar, seria: eu também não sou mais deste mundo, né? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que não sou mais deste mundo, porque já que eu creio em Jesus, eu não sou mais desse mundo, né? Eu sou do outro lugar. Eu agora sou cidadão do céu. Amém. Muito bem. Vamos para a terceira, então? A terceira pergunta, então, qual que é? Olhando para esse texto, o que é o mundo, né? O mundo, e eu acho que Jesus, ele tenta deixar, assim, bem enfatizado, né? Quando ele diz assim: eu não sou deste mundo, né? Então, qual é a qualidade do mundo? O que é o mundo dentro desse texto?
Vamos ver as respostas. O mundo somos nós, fariseus, Que não entendem mundo. Jesus, né? Que não que conseguem... não tem o entendimento Isso, tá certo. Tá que certo. Deus é, é filho do Pai, que o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, eu acho que essa parte que a gente não está... Tá certo. Ó, uma coisa que a gente precisa lembrar é assim, de uma certa maneira, sempre que a gente responde essa pergunta do mundo, ou o mundo está numa neutralidade, ou o mundo está numa forma negativa. É mais ou menos isso que a gente quer quando a gente faz essa pergunta, né? A gente faz essa pergunta, ou o mundo está numa forma neutra, ou o mundo está numa forma negativa, né? Então, assim, o mundo é feito de pessoas que não conseguem entender Deus de verdade. Entender que Jesus é Deus, entender que o Espírito Santo é Deus, entender que Deus é Deus. O que mais? Alguém encontrou mais alguma resposta? O que é o mundo dentro desse texto? Eu coloquei que o mundo são as pessoas que confrontam a existência de Jesus. Exato. Tá vendo? Uma forma negativa de ver o mundo, né? Então, o mundo é tudo aquilo que vai contra, que tenta tirar a esperança nossa de que Deus é Deus. O que mais? Alguém encontrou uma outra resposta de o que é o mundo nesse texto? Então, dessa forma negativa, o mundo que não conhece a Jesus nem a Deus Pai, procurará Jesus quando ele partir, mas não poderá ir para onde ele for. Tá certo, tá certo. Você explicou bem mais do que uma coisa pontual, né? Você trabalhou essa questão de o que é o mundo e o que pode acontecer se lá na frente, né? Já tratou um pouquinho do futuro do mundo, né? Não, mas tá certo, né? Então, assim, o mundo, eu coloquei aqui também, né? O mundo são pessoas que morreram no pecado. Então, assim, quando Jesus fala assim, eu não pertenço a esse mundo, é porque esse mundo aquela frase famosa, o mundo jaz no maligno. Já ouviu falar nessa frase? O mundo jaz no maligno. Isso que significa o quê? Que as pessoas que não se arrependerem dos seus pecados, que não conhecerem a Jesus como Deus, elas vão morrer eternamente. O que é morrer eternamente? Né? É o que a gente sempre fala da questão do inferno, né? Mas assim, poxa, pastor Joel, então aquela pessoa que eu gosto, da minha família, que não conhecia Deus, calma, porque tudo tem seu tempo certo. Não falei para vocês do Kairos? O que é o Kairos? É o tempo certo de todas as coisas, né? Então, assim, tudo tem seu tempo certo. O tempo de vocês que estão aqui estudando é agora. Vocês estão aqui estudando, mas tem o tempo de cada um. De repente a gente fala, não, mas eu queria que a outra pessoa estivesse aqui comigo, estudando a Bíblia. Mas talvez não seja o tempo dela agora, né? Então fica tranquila, confia no tempo de Deus, confia em Deus, que Deus vai trazer as pessoas na hora certa. Alguém achou mais alguma resposta do que é o mundo? Não? Tá bom, então vamos passar para a última pergunta. A última pergunta é, o que eu devo fazer olhando para esse texto? Olhando para esse texto, a gente precisa encontrar a nossa missão, né? Jesus tinha a missão dele. A missão dele era morrer na cruz para que nós pudéssemos ser salvos por ele. Olhando para esse texto, qual que é a nossa missão? Qual que é a nossa missão? Bom, a minha missão, para mim, é que eu devo desenvolver a minha fé, porque eu preciso compreender de onde eu vim e para onde eu vou. Perfeito, 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 é isso mesmo. O que mais? O que eu devo fazer olhando para esse texto? Vai, Tia Mioi. Acho que você já falou, mas eu coloquei. Eu tenho que crer que Jesus é filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados. Amém. É isso mesmo.
que mais? Vai, Roseli. Ih, a Roseli travou. Roseli, voltou? Aí, voltou. Só que o seu microfone está desligado, Roseli. Aí, pronto, pode falar. Bom, eu coloquei assim, aprender mais da palavra e falar de Jesus e dessa luz da vida a outras pessoas. Perfeito. É isso mesmo. Alguém mais quer compartilhar o que eu devo fazer? A última pergunta? Não? Tá bom, eu coloquei assim, o que eu devo fazer? A última frase de Jesus aqui, nesse texto, ele fala assim, aquele que me enviou está comigo e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Eu coloquei uma resposta assim, eu quero fazer o que agrada a Deus, né? Eu quero fazer as coisas que agradam a Deus. Outra coisa que pode ser assim, eu quero buscar a luz do mundo. E a terceira é aquela que a tia Mioi também falou, eu quero crer em Jesus. Né? Essa é três respostas possíveis. Já falei para vocês, né, pessoal? Vocês não precisam encontrar todas as respostas. Dentro dessa devocional, o importante é você encontrar uma resposta de cada um e formar uma frase, né? Quando você forma essa frase, você fica admirado, fala, nossa, Deus falou comigo. Alguém já teve essa experiência de olhar essa frase e falar, nossa, Deus falou comigo, foi muito legal, né? Então, assim, Deus, ele fala com a gente, né, através da Bíblia. Às vezes, essas perguntas, elas só ajudam a gente a nos direcionar na palavra para a gente poder ouvir aquilo que Deus tem para nós. Amém? O que quer falar, tia Mioi? Não, eu só ia dizer assim que no começo, agora ficou um pouco mais fácil, porque eu coloco os personagens, a resposta, daí forma a frase. Eu aprendi. Mas no começo, quando você falou assim, eu tenho tantas respostas que não sei escolher uma, eu sou o contrário. Está difícil de escolher achar uma resposta. Não, eu sou bem o contrário de você. Não, mas você acha muitos, eu não. Tem alguns textos que realmente a gente tem uma dificuldade maior, né? Então, eu falei para vocês, tem textos onde não tem personagens, né? Então, assim, é complicado você achar se encontrar nesses textos. Mas à medida que a gente vai se exercitando, a gente vai aprendendo. Então, hoje, já estamos no 16º dia. Vocês já estão aprendendo, né? No começo estava mais difícil, agora está mais fácil. Né? Pensa comigo, eu comecei a ensinar essa devocional lá no Amazonas, há 25 anos atrás, né? Então, assim, 20 anos atrás. Então, assim, eu já estou há 20 anos fazendo isso. Então, eu pego um texto e eu encontro várias respostas, porque eu estou fazendo isso há mais de 20 anos, né? Então, assim, vocês estão começando agora. Então, não fica preocupado se... E eu já falei, né? O objetivo não é encontrar um monte de respostas. Eu tive um tempo que parar de fazer essa devocional, porque o meu olho, ao invés de querer ouvir a voz de Deus, queria intelectualmente encontrar todas as respostas. Aí eu falei, vou fazer uma outra devocional, porque essa aqui está me atrapalhando, né? Então, assim, por quê? Não é só uma questão de intelectualidade. Essa devocional tem o objetivo de fazer a gente ouvir a voz de Deus. Falar assim, poxa Deus, obrigado porque o Senhor falou comigo hoje. Né? Então, assim, a gente não gosta muito de ir numa palestra onde o cara vai falar um monte de coisa e depois você não vai ouvir mais essa pessoa durante um ano, né? Então, é mais legal você, cada dia, ouvir uma coisinha importante dessa pessoa, né? Então, é isso que a gente faz, a devocional é isso, tá? Alguém tem algum pedido de oração? Eu queria pedir oração pela Nobumi, porque ela quer entrar na devocional e não consegue. Porque bem no horário que a devocional, ela tem que cuidar do Akira. É o horário que o Akira acorda, tem que cuidar dele, fazer café para ele. Então, ela está ocupada.
Hoje mesmo ela queria, mas aí não deu. Pode falar para a tia Mia que ela pode ligar, deixar a câmera desligada e deixar o celular ligado. Aí ela vai fazendo as coisas e vai Eu, ouvindo a gente. eu falei isso para ela, mas ela falou que tem vergonha Não, entra e desliga de deixar ligado e não entrar. a câmera. Uma vez eu vi uma pessoa que esqueceu a câmera ligada, estava varrendo a casa, estava lavando louça. Estando no banheiro tá bom, né? Tá bom. Mais algum pedido de oração? Eu tenho 2 pedidos aqui do nosso pessoal que me ajuda na transmissão do culto domingo, né? Eles não pegaram aqui, mas o Pedrinho e o Kendi, eles estão com sintomas de Covid, né? Então eu queria estar pedindo oração por eles, né? Para Deus estar restaurando a saúde deles, né? Então é o Pedrinho que toca violão e dirige louvor e o Kendi que ajuda na transmissão, o marido da Camila, né? Eles estão com sintomas. Já estão tratando bem antecipadamente já. Graças a Deus não vai dar em nada não, né? E vou morar pela E essa pandemia também, né, Joel? Vou morar pela cidade de São Paulo. Sábado a gente vai entrar no vermelho. Não sei como que vai ficar aí a situação, né? Mas existem controvérsias, né? Se o melhor é fechar tudo, se o melhor não é fechar. Aí a gente tem presidente brigando com o governador, né? E é tudo complicado demais, né? Pra gente. Vamos estar orando pela nossa cidade, pela nossa igreja. E que mais? Tinha mais um pedido. A orar pela Patrícia. A Patrícia ela é sobrinha da Aurora e ela é irmã do Dinho, da nossa igreja. Ela começou a fazer... Ela é uma moça nova, ela é mais nova que eu. Se eu tenho 47, ela deve ter uns 43, alguma coisa assim. E ela tá com câncer de mama, provavelmente em metástase, porque ela fez a primeira quimioterapia ontem, né? Então tá orando pela restauração completa da Patrícia. Ela mora nos Estados Unidos, né? Então tá orando pela vida dela também, tá bom? Ô, Joel, então também quero pedir uma oração para o nosso amigo Toninho, filho da Ruth, marido da Ruth, que também recomeçou, já não sei quantas vezes, nova sessão de quimioterapia. Vamos orar pelo Toninho da Ruth. Tá bom. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela devocional de hoje. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas e nós queremos mais uma vez declarar a nossa confiança, nosso amor por Ti. Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor seja realmente a luz do mundo, a luz para nós nesse mundo em trevas. Nós possamos encontrar o caminho, nós possamos encontrar a vida e a verdade no Senhor. Nós queremos colocar a vida da tia Nobumi, que quer entrar no devocional, mas é uma hora difícil, porque ela tem um monte de coisa para fazer, mas graças a Deus que a gente está gravando e ela pode assistir uma outra hora. E nós oramos também pelo Toninho, pedindo a Deus pela saúde dele, pela vida dele, que o Senhor esteja curando, restaurando a vida dele por completo. Nós oramos pela Patrícia também, a irmã do Dinho, que o Senhor esteja curando também, ela que está fazendo um tratamento tão difícil do câncer e pedimos que o Senhor esteja restaurando a vida dela por completo. Oramos pela nossa cidade, oramos por pedimos o fim dessa pandemia, Senhor, que nós possamos voltar a uma vida normal. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja nos guiando e abençoando também nossos governantes que ficam brigando lá em cima, Deus, que eles possam aprender um pouquinho sobre unanimidade, de buscar juntos o mesmo fim, que é a melhoria do nosso país, da nossa saúde, da nossa economia. Te agradecemos tudo isso, abençoa o nosso dia, é o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Escrevam as suas respostas e mandem nos seus grupos, tá bom?
Deus abençoe vocês e a gente se vê no sábado, tá bom? Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau.